Então a gente poderia começar falando de um acidente que chocou muito aqui no Brasil, que foi o acidente de 1996 em Congonhas, quando o Fokker 100 da TAM fez um voo de menos de 90 segundos. Putz, sei bem qual que é. Então, ele na decolagem aconteceu a abertura do reversor. E não... Esse cara, esse provavelmente é o vídeo, assim... Eu fiz 2 vezes esse vídeo. Eu fiz a primeira vez e tem um corte lá, porque quando eu tô contando a história, até dou uma parada assim porque eu realmente fiquei emotivo. E eu regravei ele recentemente, quando eu fui in loco, na rua onde caiu o avião. Eu entrevistei o cara que ele tinha acabado de sair para trabalhar. Tem uma pracinha agora em Não, esse da pracinha é no outro. Esse é o do acidente que ocorreu em 2007. Qual que você tá falando? Então, eu tô falando do Fokker 100, aquele que decolou em direção ao Jabaquara e ele caiu logo após a decolagem. Pensei esse da pracinha é o do pouso. Foi num pouso que foi no pouso. Não consegue parar e cai do lado e tira. Isso. Então, esse daí, ele cai quanto tempo? Ele chega Esse durou, acho que depois que ele sai do chão é 36 segundos. Nossa. Então, e aí, nesse segundo vídeo que eu fiz, eu fui ver, é uma sensação estranha, assim, eu cheguei na rua e eu lembrava de todas as cenas que eu tinha visto na TV, que a gente nem pode mostrar aqui, porque naquela época o pessoal era mais roots e via umas imagens de corpos dentro... Mostravam isso na televisão? Não do corpo em si, mas sabe os sacos pretos? Assim, uma fileira. Isso é muito chocante, principalmente para quem tem medo de voar, entendeu? E aí eu conto essa história 2 vezes. Uma que era o aniversário do acidente, aí eu conto o que mudou, o que se aprendeu com esse acidente. Exato. E ele tem umas coincidências assim, cara, que você fala, poxa, se não tivesse acontecido isso, essa coincidência, o acidente... Isso com isso não rolaria. Porque, né, eu já falei das outras vezes que eu vim aqui com você que nenhum acidente acontece por uma causa única. Um erro só não derruba um avião. Não, nem mesmo uma falha em um sistema como um reversor abrir, tipo, é você andar com o carro metade freando e metade acelerando. Isso vai fazer um carro rodar, mas um avião não. Porque o avião existem medidas e testes que são feitos para que uma falha desse tipo não faça o avião cair. Mas existe uma coincidência naquele voo. Aquele avião estava voando, na verdade, 2 coincidências. Uma, era opcional naquele avião uma indicação de que o reversor do motor estava aberto. Aberto não, destravado. Esse é o avião? Esse é o avião, é o number 1. Ele tinha uma pintura especial, porque a TAM ela tinha acabado de ganhar esse prêmio da Air Transport World como ironia. A melhor companhia aérea Que coincidência absurda. das Américas aqui. Tá. E aí eles pintaram esse avião comemorativo, Mike Romeo Kilo, e aconteceu a tragédia justamente com ele. Então esse avião, quando ele chegou em Congonhas, a tripulação que deixou esse avião já tinha reportado um problema de auto-throttle. Vou explicar o que é auto-throttle. O avião, os motores, eles são comandados automaticamente por um computador. É como se você colocasse no seu carro assim, quero andar a 80 por hora, e aí o computador do carro fica calculando quanto de combustível precisa, e pisa no acelerador e tira. Então, no avião tem isso. Tem isso, nos carros tem isso. Isso. E no avião tem as 2 manetes de potência, elas ficam mexendo assim, é o auto-throttle. Tá. No caso do Airbus, é o auto-thrust. A manete não se mexe, mas o avião controla todo o tempo quanto tem de potência. E esse avião tinha um problema de auto-throttle. Então o avião chega e os pilotos que vão assumir o voo, eles ficam sabendo disso. Pois esse avião tem um problema de auto-throttle. Quando eles estão fazendo o táxi aí dessa... Não sei se vocês estão vendo a imagem agora. Então, quando esse avião vai fazer o táxi, no táxi, ele dá um alerta para os pilotos de que tem alguma coisa que está fora de configuração. E no caso, já era o reversor, estava destravado. Mas, até aí, tudo bem. O avião não tinha indicação nenhuma disso. Ele só dava um alerta audível. Sim.
E aí eles vão para a cabeceira e aí começam a acelerar. Quando eles começam a acelerar, dá o alarme novamente. Porque com o motor acelerado, existe uma trava mecânica no avião, porque tudo é feito, a engenharia pensa em um monte de coisa. Assim, então, se o reversor abrir em voo, você não pode acelerar um motor desse, porque aí você coloca em risco o avião. Tipo, o negócio está aberto e você acelera, então significa que você está freando muito um lado, enquanto o outro lado está acelerando. Então, mecanicamente, os engenheiros colocaram um cabo de aço que, caso o reversor abra, a manete vem para marcha lenta. Ô, Lene, não tá pegando a mão dele, aí tem que abrir mais aqui. Tem... eu subo a mão, aqui. Ia falar para abrir mais a não câmera. Não dá trabalho, Lene. Então, ó, pessoal, vou fazer de novo aqui o... Então, ó, se o reversor abrir, um cabo de aço que é ligado na manete vai fazer a manete, pum, vir para marcha lenta. Tá. Por que isso? Para você evitar de acelerar. E ele fica mecânico. Você não consegue botar aquilo para frente. Travado? Fica é mecanicamente linkado. Entendi. Aí quando os caras saem do chão, esse reversor abre. A manete vem para trás. O avião não tem nenhuma indicação de que o reversor abriu. O que os pilotos pensam? Estou com um problema no autothrottle. Por que era o problema que tinha dado? Então eles tentam acelerar aquele motor. E ele não vem porque ele está travado pelo cabo de aço. Mas tem uma hora que ele fecha. E aí quando ele fecha, a manete vai para frente de novo. Sim. E aí ele abre novamente, a manete vem para trás. E os pilotos... Desliga o autothrottle, desliga o autothrottle. Eles estão falando isso. Mas não é o autothrottle, o reverso está aberto. E aí um dos pilotos faz tanta força assim para botar a manete para frente que esse cabo de aço quebra. Porra. E aí ele consegue acelerar esse motor. Eu estou resumindo bastante porque acontece outras coisas, né? E ele consegue acelerar esse motor que está com as conchas do reversor abertas assim. Então você está jogando o vento para frente. O avião ele ainda está em baixa velocidade, ele está no processo de decolagem, o trem de pouso nem foi recolhido. Essa freada no avião faz com que a velocidade caia e ele inclina a asa e cai em cima das casas. Né? Então é muito difícil, né? Eu sentia muita dificuldade de falar desse acidente, porque é um dos acidentes assim que os pilotos eles não têm a mínima chance. Não tinha como saber? Só se soubessem de um caso igual. Eles nunca... Primeiro, abrir um reversor em voo é um negócio muito raro de acontecer. E segundo, como eles tinham a